Hello and welcome to the FMCC Special World FM Day virtual conference. Today's presentation from Brazil is going to be the importance of facilities governance in the post-crisis actions and opportunities. Next slide, please. I do want to let everyone know they have been muted for audio quality. If you have any questions during the webinar, please feel free and type them into the question box, and we'll go over them during the Q&A portion of the webinar. Also, if you'd like a PDF copy of the PowerPoint, you can go into your control panel under Handouts. There's a download button. Just click and download, and you can have that immediately. Next slide, please. And next slide, please. Okay, the FMCC provides many benefits to the IFMA and FM community, such as Ask the Expert, Find a Consultant, Locate a Speaker, and online educational resources. You can find these all at fmcc.ifma.org. Next slide, please. And as always, we do like to thank our sponsors. Next slide. There we go. And like I said, everyone, I do just want to wish everyone a happy World FM Day for the great job that FMs do. We like to recognize you. And thank you for Francisco and Ricardo for making this, put the world in that to make this a truly international event. Next slide, please. Next slide. And as I was saying, that we do is a 31-hour-long mega event. And those are the moderators you see above you that help make this possible. And this map is showing you, next slide, all the places that the webinars are taking place today. So as you can see, they're spread out all around the world. And here you see the speakers that help make this possible and the moderators as well that have put together great programs for all of you. Next slide. There we go. And next slide. And I said our presenters today are going to be Francisco Abrantes, former board member of IFMA, and Ricardo Crepaldi, who is also on the FMCC STAG. At this time, I'm going to go ahead and turn it over to Ricardo. Thank you, Joshua. I will switch to Portuguese now. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar agora na hora do almoço com a gente no Brasil e alguns países da América do Sul um pouco antes. Como o Joshua falou, a gente vai ter no final no final da apresentação, minha e do Francisco, uma área de perguntas e respostas que vão ser feitas, que a gente vai estar respondendo através do chat que está do lado direito aí da tela de vocês. É só escrever as perguntas que a gente vai estar respondendo, tá, ok? As perguntas podem ser feitas em português, inglês ou espanhol, fiquem à vontade. Bom, quais são os objetivos do aprendizado hoje? Discutir o momento de crise e o momento de pós-crise. Discutir o comportamento do FM no momento crítico da empresa. Entender a importância de trabalhar previamente se você está pensando no momento pós-crise. Entender as outras oportunidades para o FM que são possíveis dentro do chamado FM World, ou mundo FM. A nossa apresentação vai ser a importância da governança em facilities no pós-crise. Essa vai ser a minha parte. O facilities pós-crise. O que ele representa para a gente? O que o momento econômico de um país como nós na América do Sul estamos muito acostumados de ver, que nossas crises são inúmeras. E o que a gente pode fazer, o que o Facilities, dentro da sua área de atuação, pode fazer para se preparar para o momento de que a crise vai embora, ela perde sua força e começa o crescimento econômico do país.
As crises. As crises elas podem ser em vários níveis. Elas podem ser de nível global, elas podem ser de nível regional, elas podem ser de nível nacional, pode ser de um setor da economia, um tipo de indústria ou mercado, ou elas podem ser local, de um determinado site ou de uma determinada cidade que tenha a crise. A crise pode ser derivada, em alguns casos, como quando empresas não são do mesmo país, elas podem ser derivadas da matriz, ou até realmente ser derivadas localmente daquele site, daquela localidade, aquele único ponto de atividade. Porém, as crises elas são cíclicas, elas são recorrentes. Nós na América do Sul conhecemos muito bem isso, por causa do nosso ciclo de recorrências é muito alto. Não importando o país que nós estamos dentro da América do Sul, nós temos um retorno de crise muito rápido. Isso falando em crise econômica como um todo. Porém, nós temos crises internas, às vezes, dentro das próprias indústrias, dentro das próprias áreas de trabalho, como eu acabei de falar. O problema é que, quando a crise acaba, ela está na parte inferior aí dessas curvas, ela rapidamente perde força e ocorre o chamado boom ou o chamado crescimento. O crescimento rápido, que depois esse crescimento se perluta por um tempo, mas e novamente cair toda a parte da economia. Então, a característica da crise que realmente ela ser cíclica. E dentro das nossas atividades na América do Sul, nós conhecemos muito bem quão cíclica os problemas nossos e às vezes que o nosso período de crise é muito maior que o período de crescimento econômico chamado boom. Quais são as atuações? Mas para entender um pouco a crise, o pós-crise, o que nós vamos fazer no pós-crise, a gente tem que ver o que a gente faz dentro da crise normalmente. Quais são as atuações comuns dentro da área de facilities nos tempos da crise? A redução do orçamento do budget, a redução dos contratos, ou em número de contratos, ou nas atividades dentro dos contratos, remoção de atividades de uma forma geral, contratadas ou não. É muito comum agregar atividades, mais atividades, se agrega mais atividades dentro da área de facilities, com o mesmo custo ou menor. Ocorre ocorre a redução, infelizmente, da mão de obra direta e aquela mão de obra indireta de supervisão, escritório, que ocorre a redução. Ocorre uma redução também muito grande em tudo que se fala de estoque de peças e consumíveis, sem falar na redução da qualidade dos consumíveis, com o sentimento da crise de você trabalhar com consumíveis com uma qualidade inferior, com um custo inferior, obviamente. E um dos piores vilões da crise para a área de facilities é o espaçamento máximo das manutenções, o do ciclo de manutenção. O problema é que isso não é teórico, isso é um espaçamento mandatário. E esse espaçamento, às vezes, custa uma manutenção corretiva normalmente com um custo muito mais alto. E existem outras ações, isso são só algumas das principais que normalmente se fazem em tempos de crise. Mas o que quer dizer isso? É que no tempos de crise a área de facilities é solicitada para fazer o mínimo possível para a operação funcionar. Então, esse é o lema
dessa época quando pega a área de facilities. Porém, se nós verificarmos o que ocorre durante a crise, que esses itens que eu acabei de falar, e o primeiro momento do pós-crise, a hora que começa a economia, o setor melhorar, o primeiro momento da pós-crise é exatamente igual ao que nós estamos com a crise. Só que esse momento, ele sofre pressões do mercado aquecido e das necessidades imediatas daquela organização que você está presente. E você tem que tentar trabalhar com a resposta disso daí, dessas duas pressões externas. O que as necessidades imediatas elas representam? Fazer o que, como antes da crise, fazer tudo como antes da crise e para ontem, ou seja, imediatismo. Né? Ele é pedido que ocorre normalmente novas demandas urgentes na área de facilities. E o mercado aquecido, o que ele influencia nisso? Ele influencia na perda de funcionários para o mercado, dos poucos funcionários que você já chegou a uma equipe lean, uma equipe pequena, você perde eles para o mercado. Você tem uma resposta lenta, normalmente lenta dos prestadores de serviço, porque não exatamente porque é você, porque é a sua empresa, não, é porque eles estão dentro do mesmo momento de crise, do mesmo momento de falta de... E o ponto pior para a questão, um dos piores para a questão do facilities, na questão do mercado, é a pressão dos sindicatos com o aumento de salários e a pressão das empresas, consequentemente, com o aumento do nível dos contratos. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer no momento que estamos sendo pressionados e estamos com todos os problemas dentro da nosso gerenciamento? Para tentar ajudar a gente passar por isso, a gente chegar com uma certa tranquilidade, eu criei dentro de uma visão global, dentro de uma visão de mais de 20 anos de facilities, uma filosofia de 12 passos. Uma filosofia de 12 passos para atender isso. Primeiro, esses 12 passos, ele tem que ser colocado, o pós-crise, tem que se entender muito bem, o pós-crise se trabalha durante a crise, para mitigar aquelas pressões que possam até te levar a uma decisão mais bruta, mudança de área, etc. Porque o pós-crise, ele tem que ser trabalhado nesse momento que nós estamos ainda em crise. Como a gente trabalha com isso? Isto é trabalhado porque o momento de crise é o momento mais fácil para você adequar algumas coisas. Que os fornecedores, dirigentes, gerentes, diretores e etc., todos eles têm uma predisposição em aceitar algumas ações. Então, essas ações, o ideal é serem trabalhadas dentro da crise, ainda antes da mudança do aquecimento do mercado. Como se faz isso? Fazendo contratos flexíveis e bem elaborados quanto à liderança, dificultando saídas. Fazer contratos mais longos possíveis. Fazer contratos com mais de um fornecedor para a mesma atividade. Fazer contratos justos para os indicadores de performance, os KPIs, com bônus para performance e equilíbrio financeiro do contrato. Esses 4 itens referem-se a
Contratos. Como a gente trabalha com contratos. E quanto ao gerenciamento, como nós podemos trabalhar? Fazendo redução gradativa durante a crise. Estabelecendo pilares mínimos de operação. Sendo forte e aguentando as pressões nas manutenções críticas. Nós, como facilities, nós vamos ser sempre pressionados. Porém, durante a crise, nós temos mais força de trabalhar e reduzir alguns limites, estabelecer claramente alguns limites, principalmente manutenções críticas. Porque essas manutenções críticas são críticas porque afetam o negócio, a atividade de uma forma ou outra. E por isso, elas devem ser protegidas com o mínimo aceitável. E ser extremamente claro quanto aos problemas futuros das reduções. Ou seja, você vai trabalhar junto com a organização, vai fazer as reduções, fazer elas gradativas, tudo, coletar o mínimo, porém, você tem que sempre deixar claro qual o risco das reduções e deixar claro para o problema futuro delas. Então, isso é extremamente importante para que você, no momento de pós-crise, você não receba muita pressão das suas áreas que são gestoras superiores. E a questão de liderança? A liderança, ela tem que valorizar e fortalecer o relacionamento com a equipe direta e indireta. Você tem que ser um líder mais presente e próximo do time, fazendo com que o time tenha um sentimento de resolução conjunta, fazendo que eles sejam parte daquela operação, daquela resolução, daquele serviço, daquela atividade. E você tem que trabalhar bem, segurando a pressão, mais a pressão interna, para não atingir diretamente ao time. Você tem que ser um gestor que receba seja um gestor forte para receber as críticas, receber as reclamações e, se as reclamações chegarem na equipe, que você direcione essas reclamações para você, que você tem condição como facilities, como gestor, como líder, de segurar, explicar qual a visão da companhia, a visão da área para esse momento de crise. E não deixe que essas pressões cheguem aos funcionários, que eles comecem a se desmotivar e até sair da empresa. Mas o último passo e o principal, além de tudo isso, o facilities tem que ser sensível em perceber os sinais de enfraquecimento da crise. Esse é um ponto que vocês podem pensar, como fazer isso? O facilities realmente ele tem que olhar para o mercado. Como ele vai olhar para o mercado? Estar presente em fóruns como esse de hoje, estar presente em associações, estar sempre ligado nas notícias do setor, do próprio setor, estar ligado a notícias do seu setor que ele atua, estar ligado a notícias locais, regionais ou do país. Por exemplo, você está num setor, você está numa empresa, e você descobre que uma outra empresa vai se instalar na mesma cidade e vai buscar um número relevante de funcionários. É óbvio que você vai perder funcionários porque pessoas vão para essa empresa naturalmente. O que você tem que ver é que esse momento, ou seja, começou a ocorrer investimento. E começou a ocorrer o investimento dificilmente ocorre em momentos de crise. Os grandes investimentos ocorrem no final da crise. E eles vão afetar você. Então, vendo todos os sinais que você pode, interna e externamente, para perceber, estamos saindo, a crise está perdendo força no nosso setor ou na nossa economia. Precisamos nos preparar mais fortes. Agora eu passo a vez para o meu amigo Francisco Abrantes. Francisco, por favor. Thank you, Ricardo.
First of all, I'd like to welcome the international audience in English, David, Erin, and William Turner, to be with us. Even in Portuguese, I can see they joined and they are still with us in this presentation. Then I'm going to switch to Portuguese because the majority of audience it is in Portuguese. I'm so sorry for the international guys, but this is one of the focus, the target, the goals is to get the majority of Brazilian audience. Due to this, we are doing it in Portuguese. Eu também gostaria de dar boas-vindas a todos e ao GAS na pessoa do Celso, né, ao Grupas na pessoa do nosso amigo Logo, Oswaldo Logo, que eu vejo que ele está presente. Evidentemente, mais pessoas do Grupas, mas em nome do Oswaldo Logo, gostaria de dar boas-vindas ao Grupas. A Abrafac, na pessoa do Luciano Luizeto, também gostaria de dar boas-vindas. E aos demais que estão conosco, agradeço aí a participação, abrilhantando a nossa apresentação. Por favor, pode pular o slide, Ricardo? Eu vou falar aqui um pouco sobre, pode pular também, sobre empregabilidade. Essa vai ser o nosso foco para que nós possamos, enquanto empregados, buscar ampliar a nossa empregabilidade. Ricardo, por favor, pode pular? Pode pular. Imediatamente já 2 slides. Eu, só para avisar a todos, de repente pode ter algum delay, eu estou nesse exato momento no meio da floresta amazônica, eu estou aqui no estado do Pará, trabalhando num projeto, prestando consultoria para uma empresa de mineração aqui na área. Né? Então, quando a gente fala de empregabilidade, a grande sacada é nós nos alertarmos para que pensar em empregabilidade é pensar em quanto estamos empregados. Não adianta eu querer buscar empregabilidade enquanto depois de ter perdido o emprego. Aí é o que Peter Hawkins nos fala, né? Estar empregado é estar no risco, mas estar em empregabilidade é estar seguro, né? Nós podemos nos garantir um nível maior de segurança quando nós trabalhamos a nossa empregabilidade ainda empregados. Né? Por favor, Ricardo. Vocês desculpem, mas o Ricardo é que ficou como gerenciador aí. E a empregabilidade, eu trouxe esse slide, justamente a história do peixinho, né, que está no lago e de repente sai desse lago e descobre o rio, e sai do rio e descobre o mar. Vai cada vez descobrindo mais oportunidades, vai desenvolvendo novas habilidades, competências, né, aquele que a gente chama do chá, né, competências, habilidades e atitudes. Né. Então, esse é a grande sacada da empregabilidade, de nós olharmos o diferente, olharmos para fora, sairmos da nossa zona de conforto, ficar lá no ar-condicionado da empresa, ficar dentro da empresa, sem enfrentar trânsito, né? Dentro daquele ambiente que nós dominamos, e começar a colocar-se para fora, a ir para o mercado, a identificar grupos, a identificar outros nichos, a conversar com pessoas, a ver como que está se comportando no mercado como um todo. Por favor, Ricardo. Tem, parece que um delay de 3 segundos a 5 segundos para mudar o slide. Não sei se todos já estão com uma pirâmide na frente de vocês. Mas o que é a empregabilidade? A empregabilidade, ou seja, essa capacidade de poder mudar de emprego com mais facilidade, quando eu, pelo menos, tiver atingido boa parte do que está nessa pirâmide. E a base dessa pirâmide, fundamentalmente, são as nossas competências, né? E as nossas habilidades. O que eu efetivamente sei fazer? E aí é a nossa vantagem comparativa em relação a todos os demais do mercado. Essa daí é
é aquilo que nós temos que explorar, dar foco, ampliar e buscar cada vez mais a melhoria, né? É o chamado que os japoneses chamam de Kaizen, a melhoria contínua. Depois, eu ser uma pessoa motivada. Não adianta eu ter isso como objetivo, né, e fazer cursos ou participar de workshops, ou de feiras, ou de reuniões externas, ser um negócio que enche meu saco, que eu não, sabe, não tenho nenhuma satisfação em fazer. Nós temos que buscar na empregabilidade a motivação interior. Nós temos que fazer isso porque queremos, não porque alguém me disse, um colega faz, o outro... Não, ser movido por terceiros, né, como se fosse num processo de reação. Né? O processo tem que começar de dentro para fora. Eu tenho que querer isso, tenho que compreender que isso é necessário para que eu esteja no mercado, e daí em diante, sim, tudo terá sentido e forma. Depois eu tenho que mudar os meus valores, tenho que mudar a minha visão, sobretudo a minha estratégia. Não posso continuar com os mesmos valores e com as mesmas visões que eu tinha enquanto estava preso dentro da minha zona de conforto, no meu local de trabalho, lá na minha salinha, no meu departamento, mando e desmando, faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não, isso já mudou. Eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que estar pronto para o novo, absorver o novo, né? E aí isso requer uma mudança, às vezes, de paradigma, às vezes não, quase na maioria. Você tem que mudar, você tem que estar preparado para ouvir, e esse ouvir quer dizer que você precisa refletir, e refletir quer dizer que você precisa mudar. A mudança parte desses pressupostos. E redefinir a sua estratégia. A sua estratégia tem que ser uma estratégia mais ampla, mais abrangente, uma estratégia de mercado, não mais uma estratégia em company, não é uma estratégia que você está ali dentro, do portão para dentro, você quem manda. Essa estratégia tem que ser totalmente mudada. E aí, seguindo nessa pirâmide, você já se abre para o networking. Né? E o networking, como já diz o nosso grande amigo Gessé, não é as pessoas que você conhece. Definitivamente, networking não são as pessoas que você conhece. E sim, networking é as pessoas que te conhecem. Quem no mercado te conhece? Quem no mercado compartilha com você conhecimentos, te telefona, está em contato com você por e-mail, você encontra nas reuniões e toma um café. Esses sim são aqueles que fazem parte do seu networking. Então, ir para uma reunião, ir para workshops, ir para cursos, significa muito mais do que aquilo que você aprenderá ou viverá ali. Significa que você está expondo-se e abrindo-se para novos conhecimentos, né, tendo a oportunidade de encontrar pessoas diferentes que adiante, com certeza, poderão te auxiliar num processo aqui a colar de recolocação no mercado de trabalho. Então, esse é networking. Depois, as duas outras bases da empregabilidade é flexibilidade. Não é que eu acho que eu sempre trabalhei com suprimentos e facilities, que eu trabalharei para sempre com suprimentos e facilities. Eu tenho que estar aberto, por exemplo, a encarar uma área de properties, ou sair de suprimentos e ir para a área de hard services, atuar na área de manutenção, enfim. Essa é a flexibilidade, que está intimamente ligado com a abertura para mudanças, né? É o que os americanos chamam de change mindset. Nós temos que mudar a nossa mente, estar aberto sempre ao novo e às novas oportunidades que o mercado vem constantemente nos apresentando. Essas são as caixinhas, os boxes, né, da empregabilidade, de nós estarmos atentos a cada uma delas. Ricardo, por favor, vamos que a gente tem hora, né? Por gentileza, muda de slide. Um delay de 3 a 5 segundos. E aí, algumas perguntas que nós temos que fazer quando estamos empregados. Né? Quando eu estou empregado, o que eu tenho que estar em alerta para ter certeza que eu estou com a minha empregabilidade em alto nível? A primeira coisa, né? Há quantos convites para emprego, para entrevista, eu tive no último ano, por exemplo? Se não tive nenhum, tenho que estar em alerta, porque alguma coisa está acontecendo. Mesmo
no momento em que nós estamos passando. Não é? O mercado também necessita de profissionais. Então, como que está a minha empregabilidade em termos de medir a minha empregabilidade em termos de entrevistas ou convites para uma nova oportunidade de trabalho? Qual foi, em termos de crescimento salarial, o ganho que eu tive no último ano? Meu bônus, como que foi meu bônus no último ano? Isso significa que a empresa está me reconhecendo, a empresa que eu estou hoje está me reconhecendo, está me valorizando, está querendo que eu fique ali. Isso é empregabilidade. Eu tive alguma promoção também no último ano? Em comparação com o mercado, como que está o meu salário e todos os benefícios que eu tenho? Não é? Como que está o meu pacote de salário em comparação ao mercado? Então, todas essas coisas são com a empresa que eu tenho hoje em relação ao mercado, com a visão que a empresa que eu estou hoje em relação a mim. E aí, eu estou fazendo algum curso, alguma atualização, alguma pós-graduação, MBA, ou o que quer que for? Ou eu estou parado? Há quantos anos eu não sento num banco? Mesmo que não seja para um curso específico da área. Eu acabei de participar como aluno ouvinte de um curso de filosofia da USP. Para ver um outro lado, uma outra perspectiva, uma outra coisa. Às vezes eu vou em concerto, vejo o pessoal lendo aquela partitura, eu fico imaginando, né? Aquela partitura para aquela pessoa deve ser igual uma planilha Excel para mim. Ele deve entender tudo daquela partitura, enquanto eu não entendo nada. Mas com certeza, se me der uma planilha Excel, eu saberei fazer aquilo ali. Então, abrir a sua mente para o novo, para o diferente, entender outras coisas. E como que está? Eu estou participando de algum grupo? GAS, Grupas, Abrafac, Mulheres de Facilities. Eu estou participando de alguma atividade onde um grupo de profissionais com os mesmos interesses, com as mesmas dificuldades, com os mesmos conhecimentos, estão ali trocando ideias, conhecimentos, conhecendo-se. Como que está a minha relação dentro da minha própria empresa? Com os meus pares, com os meus subordinados e, sobretudo, com os meus superiores. Não é? Como que está a minha visão do mercado como um todo? Eu estou aberto a mudanças? E, sobretudo, como que está a minha saúde? Porque não adianta eu também estar buscando empregabilidade e eu sou uma pessoa que não cuido da minha saúde, não é? Sou uma pessoa que ainda tenho vícios, defeitos, sedentarismo, não é? Estou, vamos dizer assim, de certa forma, invigilante com todas essas questões. E, por fim, como que está a minha vida particular? Minha família, meus amigos, meu relacionamento social. Domênico de Masi tem um livro que ele nos fala, que, no ócio produtivo, né, que nós temos 3 pilares que são fundamentais para todo ser humano. O primeiro pilar é a família, o segundo pilar é o trabalho e o terceiro pilar é a vida social. Como que eu estou nesses 3 pilares? Como que eu me avalio? Então, essa é uma visão que nós temos que ter sempre, abrangente, enquanto eu estou empregado, porque o melhor momento de você ampliar a sua empregabilidade, vigilante para todos esses itens que eu coloquei aqui, que não se encerram neles próprios, nós podemos encher vários slides com eles aqui, mas que são alertas importantes para que eu comece a prestar atenção na minha empregabilidade, especialmente nesse momento que eu estou passando. Ricardo, por favor, pode pular o slide. Então, esta é uma abordagem, né, que a gente tem que ter enquanto empregado. E aí, se eu estou desempregado? A primeira coisa é mantenha-se calmo, porque o mundo não acabou. Existe mundo, existe vida fora da empresa em que eu estava. Não tenhamos receio disso. E existem empresas melhores do que aquela que eu estava. A pior coisa de quando nós estamos desempregados e vamos para uma outra empresa é querer buscar na empresa que nós estamos iniciando o trabalho agora, nessa nova empresa, tudo aquilo que nós tínhamos na anterior. Amigos, controles, procedimentos, processos, cultura, valores, missões,
e tudo mais. Enquanto nós estivermos procurando na empresa atual tudo aquilo que nós tínhamos na anterior, nós não seremos felizes, nós não nos encontraremos na empresa atual. Essa é uma dica que eu dou para vocês, de alguém que já passou por algumas empresas. Eu fui realmente feliz na empresa que eu estava atualmente quando eu fiz uma imersão profunda na cultura daquela empresa e assimilei todas as suas crenças e valores sem querer buscar nela tudo aquilo que eu vivi na anterior. Então, se estamos desempregados, mantenhamos a calma e a mente positiva, porque nós somos profissionais valorizados e o mercado necessita de nós. Por favor, Ricardo. Porque a nossa experiência, eu só estou esperando o slide chegar para que a gente não perca, né? A nossa experiência conta muito. A experiência que nós amealhamos ao longo da nossa história profissional conta muito, e especialmente no back-office. Back-office não é lugar para brincadeira. Qualquer economia gerada no back-office é diretamente lucro no bolso dos acionistas. E enquanto que qualquer despesa adicional gerada por algum problema de gerenciamento impacta também diretamente no resultado final da empresa. Pode pular, Ricardo. Então, se estamos nesse momento de difícil e não fomos suficientemente alertas para a empregabilidade, enquanto empregado estávamos, não tenhamos medo, não tenhamos receio, porque o futuro nos pertence se nós começarmos agora a abrir a mente para novas oportunidades. Pode pular, Ricardo. Para novas perspectivas, para uma nova visão, uma nova abordagem da empregabilidade. Não é? Porque eu fiz questão de trazer essa passagem de Dalai Lama, porque não adianta também a gente ficar rezando e meditando em casa para que aconteça alguma coisa. A mudança só acontece através de nossas ações. Já nos ensina Dalai Lama. A mudança só acontece através de nossas próprias ações, não através de meditação e de prece. Evidentemente, a todos os religiosos, a todos que acreditam, meditar e rezar é um ato importante. Mas a mesma palavra oração tem a parte ação na sua formação. Orar mais ação. Então vamos acreditar que temos que ter atitude, mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de ver as coisas, erguer a cabeça, erguer os ombros e seguir adiante, porque aquilo de melhor que tem para acontecer em nós também depende de nós irmos atrás. Por favor, Ricardo, já estou encerrando, amigos. Por favor, não nos deixem. Pode pular, Ricardo. E aí, se o nosso plano A não deu certo, vamos para o plano B, que é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O nosso plano B. Né? Qual que é o nosso plano B? A proposta aqui para que a gente possa, então, começar a ver de uma forma diferente o mercado. A primeira coisa são, né, nisso que eu estou chamando de novas oportunidades, é, de repente, deixar de ser tomador e passar a ser prestador. O mercado de prestador de serviço está demandante de profissionais competentes, de pessoas que tenham experiências e que possam contribuir para os seus processos, para a melhoria desses processos. A outra, e que eu venho desempenhando, Ricardo vem desempenhando, Gessé, Costa, para não falar mais outros, é a parte de consultoria. Nós temos uma larga experiência e várias oportunidades dentro do segmento de facilities, real estate, property, supply chain, manutenção, toda essa área de back-office, com certeza nós temos experiência suficiente com processos, com metodologia, com novas ideias para auxiliar as empresas a melhorarem, e que podemos efetivamente contribuir para essas empresas. Então, abramos a nossa mente, ou mudamos para a área
de prestação de serviço, ou somos consultores, ou podemos, quem sabe, abrir uma pequena empresa de facility, de manutenção, comprando aí a Johnny King e outras empresas têm essa franquia, iniciando aí, quem sabe, na área de ar-condicionado, de manutenção, na parte elétrica também, uma prestação de serviço. Os nossos contatos estão aí, nós temos que maximizá-los, tomar, né, vantagem deles, em nosso benefício. Começa com 1, 2, 3 contratos, daqui a pouquinho estamos, né, participando de bids importantes. E, quem sabe, o empreendedor que mora dentro de cada um de nós não esteja ali hibernando, esperando simplesmente essa oportunidade. Não é verdade? E, por fim, um que está muito em voga agora e em moda, vamos assim dizer, é o síndico profissional, né? As empresas no Brasil, especialmente as gerenciadoras, estão terceirizando para profissionais do mercado essa questão do síndico, né? De assumirem a responsabilidade civil e imobiliária na parte jurídica da sindicância. E se abre uma oportunidade também para colocarmos em prática, dentro desse condomínio, toda a nossa experiência. Um síndico profissional consegue, dependendo do contrato que ele fizer com essas empresas, consegue administrar tranquilamente 5 a 6 condomínios por mês. Ele consegue administrar e aí, com certeza, forma um salário que será bem melhor do que aquele que ele estaria trabalhando e com uma liberdade, né, de atuação maior. E não estou dizendo aqui só a questão do síndico profissional para prédios comerciais. Abre-se também um leque muito grande para prédios residenciais, né, condomínios residenciais, shoppings, nesses complexos que nós temos hoje. Enfim, essa daqui eu comecei com empregabilidade, uma abordagem sobre empregabilidade, como que está a nossa empregabilidade, até chegar aqui nas oportunidades que nós temos no mercado e que nós, através dessa mudança de estratégia, mudança de visão e de ação, né, podemos colocar no nosso espectro e correr atrás. Ao invés de ficar buscando só uma recolocação naquilo que nós viemos fazendo, podemos abrir a oportunidade para o novo, aquilo que sequer estávamos imaginando, mas que temos competência e habilidades para tal. Basta termos, nesse momento, atitudes. Ricardo, por favor, e eu encerro aqui e abro para perguntas e respostas para todos que quiserem. Estou vendo que o Luciano tem uma pergunta, parece que o David também tinha uma pergunta. Joshua, we just finished, okay? Okay, great. I think we just had a question come through. Let me send this to you. Okay. And then just, you might want to tell them in Portuguese if they have a question to feel free and type it into the question box, and I'll send it to you. Ok. Bem, se vocês quiserem colocar a pergunta aí, nós podemos responder as perguntas aqui agora para vocês. Realmente eu fiquei muito feliz com a apresentação de hoje. Reunimos um grupo de pessoas aqui interessantes. Gostaria de agradecer realmente a presença de vocês. Parece que está entrando uma pergunta aqui para nós. Você consegue ver, Ricardo? Não, ainda não, Abrantes. Eu não. Eu vou esperar o Joshua fazer a transferência que ele está com o slide, com o sistema em mãos. O Celso parece que fez uma pergunta. O David. Não sei se é pergunta ainda, né? Luciano. Okay, I'm not seeing, oh, sorry. Please, go ahead, Joshua. No, I'm not seeing any questions. Do you want to go ahead and wrap it up? Okay. I just saw some interrogation in some names. Due to this, I was expecting some question to us. So there aren't any question. Nope, you were so thorough, there's no questions. But if anyone does have any questions or they think of any questions later, wait, someone just put one in. Hold on one second. If you do have any questions,
Francisco and Ricardo's emails are on the screen. I'm sure they would be happy to follow up with you. Ok. And I'll give you a second to see what that question said that I just sent y'all. Well, wait a minute, Joshua. We have a question. Abrantes, você está vendo aí a pergunta? Não estou vendo não, acho que... Ok, acho que não. Eu pergunto então, é para você. Como está esse mercado de síndicos profissionais, principalmente de condomínios comerciais? Vocês têm um retorno acerca disso? Pergunto porque é um tema interessante e vejo uma movimentação crescente no mercado sobre isso. Quem fez a pergunta? Não tem indicação. O Joshua aqui repassou. Não, é um mercado que vem crescendo já há uns 4 anos. Eu ainda estava na Jones Lang LaSalle quando começou a transferência de da responsabilidade civil da empresa para síndicos profissionais, né? Essa é uma decisão estratégica de todas as gerenciadoras, Jones Lang LaSalle, Cushman, CB, Richard Ellis, todas elas estão transferindo para síndicos profissionais a responsabilidade do condomínio. Então, é um mercado que cresceu muito nos últimos 5 anos e tende a crescer porque os lançamentos estão presentes e os condomínios também estão se dando conta que este profissional que entra no meio ali entre a gerenciadora e entre os condôminos agrega muito valor. Então, é realmente uma oportunidade de mercado que eu aconselho a todos a começarem a olhar com mais atenção e a prepararem-se, porque quem sabe pode ser aquele que vai nos absorver no mercado em breve. Deixa eu até ajudar essa resposta, Abrantes. É o seguinte, fora as grandes empresas que têm o gerenciamento de facilities no nosso país e também na América do Sul, existem investidores que não se ligam a essas empresas e constroem pequenos centros comerciais que precisam de gestores de facilities, precisam do síndico profissional. Resta saber, essa você ter o feeling, a percepção de ir atrás desses investidores, dessas pessoas que eles não fazem o gerenciamento de facilities. Eles precisam precisam de algum síndico para mediar os conflitos entre os locatários e o próprio empreendedor, que é o dono do empreendimento. Isso está ocorrendo muito, principalmente aqui na Grande São Paulo, mas temos isso, com certeza, em todo o país e pelo que eu já conheço, também em vários outros países aqui da América do Sul. Bom, creio que não tem mais nenhuma pergunta. Abrantes, podemos fazer os comentários finais? Pode, por favor. Bom, da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos. Would like to say thank you for everybody and the audience, world audience, and then the audience in South America. Graças, amigos, por todos que estão aqui com nós outros. E gostaria de deixar aí a importância de o momento de crise é um momento de crescimento, por incrível que pareça. E esse momento de crescimento depende das nossas ações estratégicas. E esses momentos de crise que nós passamos sempre, eles podem fortalecer no pós-crise e nós, como facilities, teremos muitos ganhos que vão ser repartidos com a empresa, que a empresa vai ficar, o local, aquela atividade que faz, vão ficar mais valorizados perante a organização. Então, momento de crise é para trabalhar, é para pensar, mas pensar estrategicamente. Obrigado a todos e, Abrantes, é com você. Não, eu só tenho que agradecer realmente pela oportunidade de compartilhar com vocês isso. Espero reencontrá-los novamente em alguma reunião do grupo, da Abrafac ou em qualquer outro evento, e que a gente esteja atento realmente à empregabilidade. Um feliz dia do Facilities para todos e que possamos comemorar. Um grande abraço. Thank you, Joshua, for your support. Joshua, you're welcome, everyone. Have a great day and have a good World FM Day, everyone. Thank you.